Se você teve dificuldades em diferenciar quem era quem na família real, provavelmente em algum momento da vida escolar você se deu conta de que Dom Pedro II era aquele com a barba de Papai Noel. E realmente, a característica física mais marcante do imperador Pedro II era sua venerável barba, cuidadosamente cultivada desde muito jovem. E a barba de Dom Pedro II tem tudo a ver com as ideias de masculinidade e até com política na era vitoriana. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. No século XVIII, as barbas foram banidas do rosto masculino, pelo menos entre os homens que tinham alguma posição social ou pensavam em ter. Nos anos 1700, deixar a barba crescer era sinônimo de desleixo, de falta de educação e até de falta de consideração pelas outras pessoas. A gente jamais veria um rei ou um nobre da França andando pelos corredores do Palácio de Versalhes com a barba por fazer. Até porque isso era considerado uma coisa quase selvagem, algo que um camponês faria, mas nunca um homem nobre que tivesse uma posição social de destaque. Uma das poucas situações em que a barba era tolerada era em caso de doença, e mesmo assim, se o homem estivesse acamado. Mas tudo mesmo estava para mudar completamente a partir de 1789. A Revolução Francesa inverteu a balança da sociedade e fez com que a nobreza perdesse o papel central que tinha em ditar os costumes. Esse papel passaria a ser da burguesia no século XIX, e os burgueses procuravam o tempo todo se distanciar dos hábitos da nobreza. E uma das coisas que vai ser afetada mais diretamente por isso é a construção da ideia de masculinidade. Quando olhamos para retratos de homens nobres e poderosos dos séculos 17 e 18, eles não parecem exatamente viris aos olhos do século XXI. Perucas, babados de renda, salto e maquiagem são coisa que hoje nós associamos exclusivamente ao gênero feminino, mas que antes da Revolução Francesa também pertenciam ao gênero masculino. E nesse rolê muito louco de rejeitar tudo aquilo que fazia referência à nobreza do século XVIII, a burguesia do século XIX vai construir uma noção de masculinidade que queria se distanciar o máximo possível de todas essas coisas. E que, ao invés de se basear na ideia de consumo de luxo, se baseava numa ideia de sobriedade, e é sobre ela que a gente vai falar agora. O homem ideal do século XIX era, antes de tudo, aquele que sustentava a casa, seja com seu próprio trabalho ou explorando o trabalho de terceiros. Ele não tinha tempo para tolices como se preocupar com penteados e cores da moda. Por isso ele se vestia de maneira sóbria, com cores neutras e roupas de cortes mais práticos para o dia a dia. Essas ideias de masculinidade foram sendo construídas ao longo do século XIX, de maneira tal que durante a era vitoriana, a moda se torna exclusivamente um domínio feminino, ligado à futilidade e à vaidade e privado de toda a carga de papel político e social que ela tinha em outras épocas. Inclusive, é bem provável que seja por causa disso que hoje em dia a maioria das pessoas entende a moda como sendo exatamente isso, futilidade e vaidade. E que as pessoas tenham perdido a noção de que tudo aquilo que a gente veste no nosso corpício é uma questão social e é uma questão política também. E é no meio dessa confusão toda de construção de novos papéis de gênero que os pelos faciais masculinos conheceram a sua era de ouro. Nas primeiras 2 décadas do século XIX, as costeletas cresceram, apareceram e dominaram os rostinhos masculinos. Num primeiro momento, a moda era de cabelos penteados para trás, um belo par de costeletas cultivadas com muito carinho e mais nenhum pelinho no rosto. Durante as guerras napoleônicas, os bigodes se tornaram muito populares entre os membros do exército e acabaram aparecendo também no rosto dos mocinhos aventureiros e viris. Com o tempo, esse bigode passou a ser emendado com as costeletas, mas com pouca ou nenhuma barba no queixo. E olha quem era o garoto propaganda desse estilo aqui no Brasil? Dom Pedro I, aqui retratado em toda a sua glória em 1822. Mas por volta de 1835, mais ou menos, esse estilo já estava saindo de moda. E os homens jovens que queriam preservar um certo ar fashion
mas que não queriam transmitir a imagem de que eram aventureiros dispostos a seduzir todas as mocinhas que cruzassem o seu caminho, começaram a adotar um novo estilo que deixou as costeletas mais longas e também mais volumosas. Quando o príncipe Albert chegou à Inglaterra em 1837, ele tinha exatamente o look do moço de boa família. Cabelos escuros e cacheados, um belo par de costeletas que iam até o queixo e um bigodinho de Nescau. Esse era o visual que inspiraria os homens jovens e sedutores até 1850. Esse é o estilo que vemos Dom Pedro II usando nessa foto de 1848, quando ele tinha apenas cerca de 22 anos. E é considerada a primeira foto dele. Esse cabelo repartido de lado e bem alinhado com óleos perfumados também é típico desse período. Era um estilo realmente popular na metade do século XIX, que vemos sendo usado também por Abraham Lincoln. E nos anos 1850, Dom Pedro adere a um novo estilo que estava surgindo, que adicionava um bigode ao conjunto. Mas ainda não era uma barba completa, porque a região logo abaixo dos lábios era mantida sem pelos. Era o tipo de coisa que demonstrava uma certa virilidade, a capacidade do homem de fazer com que essa barba crescesse, mas também um pouco de civilidade, porque manter essa região sem pelos e a barba sempre parada com o formato direitinho era algo que requeria cuidados constantes. Os cuidados com a barba e com o cabelo foram uma das poucas vaidades que a era vitoriana continuou permitindo aos homens, e tanto os cabelos quanto as barbas eram tratados quase como se fossem escultura. Aliás, esse monte de cuidados que os barbudos do século XXI têm não são exatamente uma novidade. Assim como as mulheres, os homens vitorianos não lavavam os cabelos em água com frequência, mas usavam outros mecanismos de limpeza, como um tipo de shampoo seco vitoriano. E por mais que possa parecer bastante bizarro, usava-se óleos cosméticos especiais para fazer a limpeza da barba e até evitar o frizz dos fios, além das pomadas modeladoras que ajudavam a dar aquele formato maroto para o bigode, domar os fios da barba e até ajudavam a esconder os primeiros fios brancos. Quem morava nas cidades maiores podia se dar ao luxo de frequentar uma das várias barbearias que ofereciam o serviço de corte e tratamento das madeixas. E assim como hoje, as barbearias vitorianas foram uma febre e se transformaram em verdadeiros clubes de cavalheiros e um local de culto à masculinidade. E como eu sei que vocês vão me perguntar isso, sim, existiam barbearias no Rio de Janeiro no século XIX. E elas anunciavam seus serviços nos jornais de maior circulação da época, mirando numa clientela formada basicamente por homens ricos e de classe média. E uma coisa que vocês podem notar aí nesse anúncio, sim, já tinha plano de assinatura mensal para quem quisesse cuidar da barba com regularidade. Mas quando as barbearias começaram a ficar realmente populares no Brasil, entre as décadas de 1870 e 1880, os estilos de barba já estavam sofrendo uma nova mudança nos seus cortes, e isso incluía a barba do imperador. Nos anos 1870, as barbas começaram a ficar mais volumosas e selvagens, embora homens jovens ainda optassem por estilos um pouco mais controlados. E esse é o estilo mais icônico e democrático da masculinidade vitoriana, cultivado igualmente com carinho por intelectuais, artistas, operários e camponeses, e até por um certo imperador de um certo império na América do Sul. E o segredo desse tipo de barba está na aura de seriedade que ela projetava, e que era exatamente o tipo de imagem que Dom Pedro II procurava construir na sua vida pública. Seguindo de perto a tendência de artistas e intelectuais, Dom Pedro II manteve até o fim da vida a barba completa, comprida, com bigode, cavanhaque e costeletas. Mas à medida em que a era vitoriana chegava ao fim, esse estilo de barba foi caindo em desuso e se tornando sinônimo de uma época que também estava chegando ao seu fim. Por volta de 1890, os homens jovens e estilosos começaram a optar por retirar a barba e manter apenas um bigode cuidadosamente modelado graças às pomadas e a estranhos aparelhos como o treinador de bigodes, que prometia domar até os fios mais rebeldes. E se por um acaso a natureza não tivesse lhe sorrido, o homem vitoriano podia comprar um belo par de bigode, cavanhaque e até costeletas feitas com cabelo humano. E sim, coisas como xícaras e colheres especiais para proteger o bigode durante as refeições realmente existiram na era vitoriana, isso não é lenda da internet. Quer saber exatamente como é que os homens vitorianos cuidavam da sua barba?
Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e responde o comentário fixado aqui embaixo e me conta qual é a maior dúvida que você tem a respeito dos segredos das barbas imensas da era vitoriana. E não esquece de conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.